Como a decisão do STF impacta os financiamentos imobiliários no Brasil. Fala, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui no nosso canal do YouTube. E hoje é um vídeo muito especial, afinal de contas, semana passada só se falou sobre isso em todos os canais de mídia no Brasil, que, afinal de contas, o STF avaliou uma lei que impacta diretamente os financiamentos imobiliários, crédito com garantia de imóvel, home equity, ou seja, o crédito imobiliário como um todo. E aí, muitas matérias sensacionalistas, né? Os bancos agora podem tomar o imóvel das pessoas, as pessoas vão perder seus imóveis com essa nova decisão. Então, hoje, se você tem um financiamento e ficou preocupado, você vai entender tudo nesse vídeo. E se você ficou com medo de financiar o imóvel, entendendo que o banco pode tomar seu imóvel, fica nesse vídeo que você vai sair esclarecido. Então, eu não só vou explicar o que aconteceu efetivamente, como vou explicar para vocês como funciona todo o regime jurídico do crédito imobiliário dentro do nosso querido Brasil. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar, aqui da Seja Best, trazendo com muito carinho esse conteúdo para vocês, mas muito mesmo, né? A gente estudou tudo o que aconteceu lá na plenária, no STF. A gente vai trazer para vocês como funciona um passo a passo da alienação fiduciária, então é muito completo. Então, já que você vai ter um vídeo completo, com muito estudo, concentrando informações, já se inscreve aqui no nosso canal para receber vídeos maravilhosos sobre o mercado em geral. Segue as nossas redes sociais, @GasparMota, @SejaBest, nossas redes sociais vizinhas. E para o nosso grupo fechado no Telegram, deixaremos um link para você entrar lá, ter acesso a todos os nossos materiais, conteúdos semanais exclusivos, que inclusive esta matéria, a gente falou sobre ela também lá no grupo na semana passada, enviando em primeira mão. Então, galerinha, venham comigo para mais esse vídeo. No Brasil, quando começou o crédito imobiliário, lá na década de, praticamente depois de 1960 alguma coisa, começaram a ser criadas leis, etc, para ajudar o brasileiro a financiar a primeira moradia. Depois teve a lei do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, que foi instituído para pegar o dinheiro do FGTS, da poupança, para ajudar os brasileiros. Nos primórdios, né, do nosso mercado, o instituto jurídico, como que juridicamente eu vou passar o imóvel como garantia, né? Porque dentro do financiamento, quanto das operações de crédito, o imóvel fica como uma garantia para a instituição financeira. E aí, obviamente, o primeiro instituto, copiando de países desenvolvidos, como Estados Unidos e países afora aí que fazem muitas operações de crédito, usava-se no Brasil a hipoteca. E por que a hipoteca não decolou no Brasil e não funcionou no Brasil? Justamente porque o nosso judiciário é muito lento. Todo mundo aqui, com certeza vendo o vídeo, precisou recorrer alguma vez uma ação, processar alguém, recorrer qualquer coisa no judiciário, leva anos e anos, né? É uma briga danada. O único que não demora muito é as trabalhistas, também de pôr para ajudar os trabalhadores, as pessoas que muitas vezes não têm recursos, etc, para concorrer com uma grande empresa, e o seu contratante vai ter um jurídico, de fato aí uma parte do judiciário que caminha mais rápido. Mas ações cíveis, retomada de imóveis, todo esse tipo de processo sempre levava muito tempo. E a média, quando se tinha no Brasil hipoteca, pessoal, era em torno de 5 a 7 anos para um banco retomar o imóvel de um mutuário, um contratante, que não pagava a sua dívida. Então a pessoa ficava lá 3 meses sem pagar as parcelas, o banco entrava com o processo para tentar executar aquela garantia, transferir para o nome dela, e não funcionava. E justamente por não funcionar, como demorava 5, 7 anos para o banco retomar um bem, o banco sentia um risco muito grande. Eu tinha uma garantia, mas não servia para nada. Eu prestava o dinheiro para o Alan, né? O Alan tá aqui, aí o Alan não pagava e ficava 5 anos discutindo. Então o que adianta ter uma garantia? Eu não vou ficar emprestando dinheiro para o Alan porque o risco é muito grande. Então era muito caro as operações de crédito, porque o banco não se sentia seguro. E aí, justamente entendendo porque o mercado não deslanchava, em 97, o Conselho Monetário, junto com o Banco Central, né, os bancos se reuniram, a gente tem que copiar as boas práticas de alguns outros países, etc. E a evolução da hipoteca foi a alienação fiduciária, aonde decidiu justamente um procedimento muito mais ágil e extrajudicial. Não precisa judicializar. E dentro desse procedimento da alienação fiduciária, automaticamente, para não precisar discutir, passar para a posse do banco, indiretamente as pessoas iriam transmitir a propriedade indireta, novamente indireta, por quê? O imóvel quando o Alan compra, é dele, é transferido para ele, mas fica alienado ao banco. E caso o Alan não pague, o banco vai ter um processo mais simples de retomada para consolidar, ou seja, pegar efetivamente essa propriedade que estava até então bipartida, a gente chama no mercado. Então, justamente porque o Alan terminou de pagar, eu não precisei do imóvel, eu vou lá, cancelo aquela alienação e devolvo pro Alan. Se o Alan me pagar, eu vou trazer ela pro meu nome. Então ela fica no meio do caminho, né? Como se ficasse entre eu e o Alan, a alienação fiduciária deixasse esse imóvel entre nós dois. Se ele pagar, ele pega efetivamente o imóvel para ele. Se não pagar, tá mais perto de mim. Tô tentando explicar de uma maneira bem didática aí para vocês entenderem. Então, galerinha, não funcionava. Quando entrou a alienação fiduciária em 97, de vez, claro, demorou alguns anos, porque eles vão testando, né? Retoma um imóvel, retoma outro, para ver como a coisa ia funcionar. E efetivamente foi onde o crédito imobiliário deslanchou no país, porque os bancos reduziram de 6 anos a 7 anos para 6 meses a retomada do imóvel. Então se sentiram mais seguros. Opa, agora nós temos um negócio aqui. Essa garantia realmente funciona, né? Juridicamente falando. Eu consigo retomar o bem, eu consigo levar a leilão, então eu não tenho risco de perder, vou baratear o crédito. E aí foi onde a gente começou a ver o crédito imobiliário despontar. Então a alienação fiduciária desde 97 foi o que transformou o mercado. E se hoje
É tão simples a gente conseguir um financiamento em taxas boas, mais barato que às vezes um aluguel, ou como a gente teve ali em meados de 2020, 2021, quando a gente teve a Selic a 2%, financiando imóveis a 7% ao ano, 5% ao ano, como tem hoje ainda, né, Caixa Econômica financiando na época 4%, 5%, teve booms aí do crédito imobiliário, é graças à alienação fiduciária. Então, automaticamente, foi o que transformou o mercado. E aí, o que acontece, galera? Desde lá, não se teve ainda, tipo, na última instância do nosso Supremo jurídico aqui do Brasil, uma análise sobre tudo isso. Então, eles nunca tinham se manifestado. E aí foi por causa desse caso que levaram isso ao judiciário, junto ao STF, e eles decidiram que sim, a lei, ela está muito bem definida, ela não afeta as pessoas, não prejudica as pessoas, até porque, afinal de contas, quando o cliente assume um contrato, ele está diante das condições, do prazo de pagamento, da parcela e de todos os detalhes. E a gente sabe, né, tá na cultura do brasileiro. O brasileiro, por si só, ele muitas vezes é sacana, né? Então, o que acontece? Justamente muitas vezes a gente ainda tem, às vezes, uma carga de taxas, muitas coisas que não funcionam no Brasil, galera, é porque os bons pagam pelos maus. Tem gente que faz mesmo com má intenção, usa das brechas da lei, de todos os dispositivos de lei para embarrigar situações, para ganhar tempo, e isso sempre dificulta o mercado. Então o STF avaliou e falou, não, realmente é assim que vai ser e vamos eliminar qualquer jurisprudência daqui para frente, porque vai funcionar como é. Então, galera, entendendo, foi isso que aconteceu. A pessoa tinha contratado o financiamento de 239 meses, pagou 11 e deixou de pagar, e aí o banco foi lá, fez o processo que eu vou explicar para vocês, retomou o imóvel, ele achou que estava errado, então o STF disse o seguinte, não está errado e não vamos abrir precedentes de judicialização, as pessoas têm que entrar e recorrer e virar briga judicial. Porém, galerinha, muito interessante vocês entenderem, mesmo com a decisão do STF, o que muda efetivamente então depois da decisão? Nada, porque vocês vão entender que a lei vai continuar como ela já era desde 97, porém não abrindo precedente. Mas, Gaspar, isso quer dizer então que eu não posso entrar contra um banco, eu não posso reclamar qualquer ação? Claro que você pode, mas uma vez que comprovado que foi passado por todos os trâmites como é, sim, o banco vai ter essa facilidade de retomar o bem, porque não é uma facilidade, é combinado, né? Se você deixa de pagar, o banco vai pegar, vai levar o bem a leilão. Mas você está protegido e você vai entender o porquê, porque agora eu vou explicar como funciona a alienação fiduciária. Bom, turminha, agora eu vou explicar para vocês como funciona a alienação fiduciária na prática, né? Entender um passo a passo, né? De como ela funciona, digo, no sentido de retomar um imóvel para você ficar tranquilo. Então, independente da, o STF definiu, não vai mudar nada do que eu tô falando aqui para vocês. Como era e como vai continuar sendo, né, a alienação fiduciária. Então, uma vez que está alienado o imóvel, você, né, concordou com as condições de contrato, taxa de juros, prazo, etc. Não tem ainda específico em lei qual o prazo, né? Alguns falam em 2 meses, os bancos geralmente começam a te cobrar a partir do 3º mês e assim por diante, né? A dica já de cara para vocês, galera, sabe que não vai pagar, se antecipe, tenta renegociar o seu contrato, vá buscar vender o imóvel, tente criar alternativas para não é simplesmente fiquei 3 meses e vou esquecer. O banco vai tentar te cobrar, mas existe um processo, não é como a mídia falou, o banco vai tomar o imóvel. Não tô defendendo o banco, tá? Muita gente sabe que o banco não é assim o mocinho, né? Mas não é também como a mídia pinta. Como funciona o processo de alienação? Vou dar um passo a passo em 6 etapas para vocês. Primeiro de tudo, galera, é o seguinte, você deixou de pagar entre 2, 3 meses de parcela, vai lá pro 4º mês. O que o banco vai fazer? Imediatamente o banco vai através do cartório da cidade, tá? Vai te intimar, te dando um prazo de 15 dias, vai te colocar em mora. Isso significa o seguinte, ó, a partir de agora você sabe que em 15 dias você tem que botar em dia as suas parcelas atrasadas, ok? Se em 15 dias você não quitar, né, esses débitos, ou até mesmo não fizer um acordo formalizado, isso é outra dica que eu dou, galera. O gerente fala que tá tudo certo, formalize, fala, então me manda por e-mail as condições. Um exemplo, às vezes o banco faz, pega 2 parcelas, joga de volta no contrato, o banco te dá um prazo para você pagar, formaliza, tem que ter documentado, beleza? E aí, feito isso, se você não quitar, né, no prazo de 15 dias, só que até o cartório de notificar, galera, geralmente demora também uns dias, a pessoa, o tabelião vai ter que ir nos endereços e tal. Então assim, gente, tem todo um procedimento, não é simplesmente, deixei no 90 dias, no dia 91 eu vou receber a carta para 15 dias. Não, você vai ter que ser notificado, isso é muito importante, tá? Depois, mas caso depois de 15 dias demorou, 20 dias você recebeu a carta, mas 15 dias você não resolveu, tá? A situação, aí sim, o banco vai entrar com um processo de consolidação da garantia, que também vai levar mais alguns dias, ok? Feito isso, consolida porque o banco vai comprovar que ele te notificou, te deu um prazo, você não pagou e ele vai transmitir via depois o registro de imóveis, transferindo para a propriedade dele. Feito isso na propriedade dele, o banco leva para leilão, galera. E é o primeiro leilão, o primeiro leilão é realizado pelo valor de avaliação do imóvel, pelo valor venal de referência que for maior. Então, o primeiro leilão, o valor de mercado. Porque justamente quando o banco fizer um leilão, valor de mercado, o que ele vai fazer? Vai descontar a dívida com os juros, o custo de cartório que ele teve para transferir para o nome dele, TBI e tudo mais, todas as dívidas inerentes àquele processo de retomada do bem e vai te devolver a diferença. Então, feito o leilão, fechou o leilão, o banco recebeu, em 5 dias o banco tem que te pagar a diferença,
gravem isso, o banco vai ter que te dar o troco. Caso não seja possível no primeiro leilão, é feito um segundo leilão. O segundo leilão é pelo valor da dívida e mais todas as despesas, porque não é só bater a dívida e o banco querer te cobrar nada depois. O banco tem que leiloar para encerrar o processo, tá? E aí, inclusive, vou falar no final do vídeo sobre o marco legal de garantias, que é uma evolução ainda da licença fiduciária que vem pela frente para evoluir o nosso mercado, tá? E aí, justamente, inclusive, galera, o mutuário, né, se ele quiser exercer o direito de preferência de compra, ele pode também, tá? No segundo leilão. Então, isso é muito legal, tá? Você deu a dívida, fique atento. No leilão, nada impede que você possa recomprar este bem, só que se você não tá conseguindo nem pagar as parcelas, dificilmente a pessoa tem dinheiro para retomar e comprar o bem de novo, né? Mas se tem um conhecido, alguém, né, também não tá, vamos dizer assim, não é proibido, tá? E galera, feito o leilão então positivo, novamente como eu falei, ou o valor de mercado ou da dívida para zerar a conta, encerrado. Se tiver, né, um troco você recebe, senão o banco encerra a sua dívida e acabou a discussão. E por último, né, o leilão negativo é caso o banco não conseguiu vender, ninguém quis o imóvel era ruim, por exemplo, vai ser incorporado ao patrimônio do banco e você também encerra a sua dívida. Esse é o procedimento, é todo um processo de cobrança que o banco vai fazer, beleza? Agora, entendido isso, o que muda com a decisão do STF? Nada, simplesmente funciona assim. O banco vai fazer esse procedimento para retomar o imóvel. Por isso que fala com uma média de 6 meses, né? Que é todo esse processo, o leilão é marcado, pá, vai e volta. Então assim, agora eu vou dar as dicas para vocês não deixarem isso acontecer. Então, turminha, agora dando um resumo, né? Expliquei que era a hipoteca, a gente entrou com a alienação fiduciária, expliquei tudo para vocês da alienação fiduciária, inclusive vou falar depois um pouquinho sobre o marco legal de garantia, mais uma evolução da lei para nos beneficiar. Então, galerinha, na minha humilde opinião, essa decisão do STF, ela beneficia ou atrapalha nós como consumidores? Ela não muda em nada, ela simplesmente está pedindo para que a lei que justamente transformou o mercado seja cumprida e não fique abrindo margem precedente. Por que isso foi positivo para o mercado, nós como consumidores? Porque no longo prazo, com certeza, os bancos vão se sentir cada vez mais seguros a terem um custo mais justo de, obviamente, taxa de juros. Claro que isso tem questões econômicas, taxa Selic, etc. Mas, numa média geral, até para outras operações como crédito com garantia de imóvel, empréstimo para PJ, esse tipo de coisa que vai no imóvel, vai ser fortalecido. Porque agora, de uma vez, tirou todas as dúvidas que se tinham das pessoas poderem discutir e ficar entrando com o processo e barrigando a sua dívida, né? E vamos ser sinceros, o banco te ofereceu uma taxa, você tá de acordo, você tem que pagar, né, galera? Não tem nada de errado, né? Pô, não, eu queria fazer mesmo porque eu vou me enrolar e não quero pagar. Não é assim que funciona, né? Como nenhum negócio. Se você é um empresário, você gostaria que um cliente chegue lá, faça uma compra e depois cancele a compra e fique te enrolando para te pagar? É a mesma coisa, embora eu sei que ninguém gosta de banco, né? Mas é isso aí mesmo. Bom, então dicas que eu dou para você não cair nessa enrascada. Agora, entendendo tudo isso, gente, se antecipe, né, sempre aos problemas. Sabe que não vai pagar? Já procure um advogado que possa intermediar isso com o banco. Converse com o seu gerente. E na pior das hipóteses, caso você veja que não tem saída, procure vender o imóvel. Porque se você puder vender, com calma, tentar fazer uma negociação, né, você pode descontar o valor do financiamento, pegar o valor de valorização do imóvel, né? Você tem mais tempo para poder ter um lucro ou minimizar as suas perdas. Não seja um procrastinador com questões jurídicas. Se você deixar de pagar e deixar de lado, o banco tem um time de advogados, né, muito grande, os melhores que geralmente tem aí à disposição do mercado. Você, obviamente, o banco, né, nem não é o banco, né? O banco é uma instituição, não tem alguém lá por trás que é o vilão, mas vai retomar o bem, isso é fato. Então, se antecipe aos problemas e pague suas contas em dia. Essa é a dica master, né? E por último, galera, antes de a gente encerrar o vídeo, tentei deixar aqui todo mundo mais tranquilo, galera. Não, o banco vai tomar imóvel de ninguém, o banco não tá afim de pegar imóvel, porque senão, na última linha, o banco seria um fundo imobiliário, ele ia comprar imóveis. O banco quer simplesmente ganhar os juros dele e que você termine de pagar e ele prestar esse dinheiro para outro. Esse é o intuito do banco, gente. O banco ter que retomar o imóvel é custo, manutenção, gasto, dor de cabeça. Imagina se o cliente ficar feliz, né? Quem perde o imóvel pro banco, sai detonando o banco por aí. Então, né, detona a imagem que já não é muito boa dos bancos, né? Então, gente, não é o objetivo do banco. Então, muitas vezes negocia assim. Bom, novamente, se antecipe. E aí, por último, galera, em breve eu vou trazer um vídeo sobre um marco legal de garantias que seria a alienação 2.0. Isso é muito legal, vai trazer grandes benefícios pra gente e com essa decisão vai ajudar mais ainda, né, o marco legal de garantias. Porque hoje no Brasil você não pode ter duas alienações no mesmo imóvel. Então, por exemplo, eu fiz um financiamento e peguei 80%. Daqui a 3 anos, né, eu paguei 10% da minha dívida. Então, eu deveria, hipoteticamente, 70% do meu bem, certo? Só que esse imóvel valorizou. E hoje, então, a proporção da minha dívida, do que era antigamente, diminuiu. Hoje eu devo só, sei lá, 40% do imóvel. Então, começa a abrir um espaço para fazer uma operação de crédito, fazer uma nova operação. E hoje é ruim por quê? Porque você pegou um financiamento a 7%. Mas você tem um negócio, você quer quitar suas dívidas, fazer um home equity. Você acaba tendo que quitar aquela taxa boa para pegar uma nova operação inteira numa única taxa nova. E é burocrático, etc e tal. Então, o marco legal de garantia vai permitir, inclusive, que você tenha mais de uma alienação no mesmo imóvel. Então, eu tenho um financiamento, a taxa era boa, eu peguei há 3 anos atrás, não quero trocar minha taxa. Deixa ela lá quietinha. Você faz uma nova operação e vai colocar. Então, tem uma série de benefícios, também uma evolução dela. Não, eu tô dando um exemplo, né? Em breve eu vou trazer um vídeo para vocês sobre isso, tá? Mas, galerinha, então, resumindo,
Resumindo, decisão do STF muda em nada uma lei que já está aí há 26 anos. Bom, turminha, espero ter explicado para vocês tudo aí sobre essa repercussão. Espero também ter deixado vocês mais tranquilos, né? Porque não é bem assim como todo mundo fala aí pelo mercado. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se ficou com dúvida, comenta, traga o seu caso aqui pra gente que a gente vai te responder. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e seja best você também.